A todos. Estamos iniciando nossa série sobre... Iniciando não, estamos dando continuidade. Obrigado, meu irmão. Estamos dando continuidade à nossa série a respeito de liberalidade. Amém? Eu creio que você que estava aqui domingo pela manhã, você já teve um gostinho inicial. Aleluia. De tudo aquilo que a gente vai receber durante esse tempo. Mas... quando eu comecei a estudar e meditar sobre essas coisas, enquanto eu ouvia também o pastor Abinésio ministrando domingo passado pela manhã, eu fui muito enriquecido, porque quando olhamos para a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quando eu vejo a questão de liberalidade, a questão de generosidade, eu me vejo como participante de uma graça. Se olharmos para a palavra, o que me traz muita motivação quando eu leio esse tema, quando eu observo acerca disso, está muito mais ligado, fica aqui comigo, está muito mais ligado à ação do Espírito em mim. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que Deus, aprove a Deus que Cristo fosse revelado nele. Preste atenção, ele não disse que Cristo foi revelado a ele. Ele não diz que por algum conhecimento, ele não está falando a respeito das aparições, que a gente sabe pela palavra que Cristo começou a ensinar a Paulo. Ele não estava falando a respeito daquilo que ele tinha recebido, ele estava falando a respeito de uma manifestação do próprio Cristo através dele. Ou seja, Cristo não apenas se manifestou a ele, mas se manifestou nele, através dele, nas ações dele. E quando eu vejo sobre a generosidade, quando eu vejo sobre a liberalidade, eu vejo uma parcela daquilo que Cristo reservou para se manifestar através de nós. Aleluia! E eu queria começar não falando diretamente sobre a liberalidade ou sobre a generosidade, mas a importância do que nós estamos fazendo aqui nesses domingos. Porque é muito importante, gente, a gente entender por que eu estou estudando isso, por que eu estou vendo isso, qual a importância que Deus dá a isso. Será que generosidade, liberalidade é algo tão importante assim, que mereça que alguns domingos pela manhã os pastores estejam nos ensinando acerca disso? Por que eles não estão nos ensinando acerca do amor, da misericórdia e da justiça? Aleluia! Muitas pessoas, eu digo isso, eu não estou falando de vocês, mas existem muitas pessoas que muitas vezes elas não entendem o peso que Deus dá a determinadas coisas. Eles não entendem a intensidade ou como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora. Mas por que Deus entende e sabe que existem coisas que Ele vê como algo grandioso, como parte de uma graça. E muitas vezes não vemos. Vemos o amor, vemos a justiça, vemos a santidade. Mas quando o assunto muda um pouco para a liberalidade ou generosidade, nós talvez olhamos assim e dizemos, esse tema é interessante, mas eu não acho ele tão importante. Aleluia! E glórias a Deus pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, porque você deve observar uma coisa. Quando nós estamos aprendendo sobre algo, para entendermos a importância, era essa palavra, gente, a importância de algo, nós não olhamos para o que a gente pensa ou para construções que foram colocadas na nossa mente, nosso intelecto, acerca de pessoas. Porque o mundo ele diz, não deve ser isso. Isso aqui não é tão importante. O mundo tem as suas próprias medidas para pesar as coisas. Mas quando nós precisamos entender, quando nós queremos entender a importância de algo, devemos olhar para as Escrituras. Não é para o que eu penso, mas para as Escrituras. Não é para o que o pastor diz, mas é para as Escrituras. Por isso que nós pregamos o que? Paulo, ele falando, ele diz, olha, eu preguei a palavra de Deus. Pedro, ele falando, diz, olha, aquele que fale, aquele que ensine segundo os oráculos de Deus. Por quê? Porque na palavra de Deus existe a vontade de Deus expressa para as nossas vidas. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então isso significa que a palavra não saiu, ela sai. Ou seja, existe poder operando essa palavra ainda hoje. Quando nós estamos meditando, não é que Deus disse. Eu acho interessante que em Gênesis capítulo 1, a gente vai ler, calma. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus começou a criar todas as coisas pela palavra. Aí você vai para Hebreus capítulo 1 também. E a Bíblia diz que Ele não apenas criou todas as coisas com a palavra, mas pela sua palavra Ele sustenta todas as coisas.
Então não apenas foram criadas, mas são sustentadas até hoje. Ou seja, o efeito daquelas palavras está ressoando até agora. Desde o princípio, antes que Adão existisse. Quando Deus criou todas as coisas, ele falou. Coisas foram criadas e hoje, pela mesma palavra, são sustentadas. Podemos confiar nessa palavra? Você é uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva disso. Eu não preciso que cientistas ou pessoas me digam em que eu devo crer. Quando eu olho para a natureza, eu digo, meu Deus, os céus proclamam a glória de Deus. Aleluia. E eu quero que você abra comigo, aleluia, a gente vai ler um bocado de texto hoje. Romanos não, 2 Coríntios. Eu quero começar com esse texto, porque eu quero sacudir você essa manhã. Talvez você ainda não... Eu não estou dizendo que você despreza ou menospreza o que está sendo tratado aqui. Mas a gente precisa dar a importância que Deus dá. E às vezes colocamos como um peso um pouco menor. E eu quero que você tenha essa convicção. Porque talvez você possa ter uma convicção baseada no que alguém disse. Ou... Não, mas você vai ter convicção no que a palavra de Deus diz. Então abre a Bíblia em Romanos 8. Romanos não, 2 Coríntios. Romanos. Só porque Romanos ficou na minha cabeça. Marca 2 Coríntios 8. Eu vou voltar para ali, mas vai para Romanos. Pronto, vou ler Romanos, só para... Romanos 12. Aleluia. É Romanos 12 mesmo. É sim. Romanos 12. Versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua como? De qualquer forma? Generosamente ou com liberalidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele diz aqui, olha, se você contribui, eu sei que aqui ele está falando acerca de dons no início, mas depois ele começa a falar sobre os serviços ligados à igreja. E alguns desses serviços, porque, por exemplo, o ministério de misericórdia não é dado apenas a um homem. Assim como, preste atenção nisso, assim como o ministério de levar a palavra para o pecador, da reconciliação é de toda a igreja. Contribuir não é apenas de um segmento. Não é apenas de uma pessoa. Quando Jesus, presta atenção, quando Jesus estava, eu não vou falar sobre esse texto, mas quando Jesus estava no gasofilácio, ele olhava como cada pessoa, porque às vezes a gente acha que o ministério da contribuição é para aquelas pessoas que têm muito. Ah, são pessoas ricas. Mas quando Jesus estava no gasofilácio, ele estava observando quem dava ofertas. Preste atenção, ele não estava olhando para quem dava o dízimo. Porque se ele estivesse olhando para quem dava o dízimo, não dava para ele definir quem estava dando mais ou menos. Porque dízimo é 10%. Se fosse muito ou pouco, era 10%. Mas ele estava observando a oferta. Ou seja, como aquelas pessoas estavam dando realmente. E ele não estava observando quem dava muito ou dava pouco. Ele não estava observando, não, essa pessoa aqui não tem. Não, aquele fariseu, ele não tem o ministério da contribuição. Então, isso está fora dele. E aqui ele também fala sobre misericórdia, sobre dar ânimo. Ele começa falando sobre os dons, mas depois ele começa a falar sobre dons que atingem toda a igreja. Contribuir não é apenas uma ação, é uma graça. E a gente vai ler sobre isso. Mas ele diz, primeiramente, aquele que faz isso, faça-o com o quê? Liberalidade. Se faz isso, faça com liberalidade. Se exerce isso, que seja generoso. Gente, não é uma opção. Eu não estou aqui para pedir dinheiro de vocês. E a gente vai chegar nisso. Porque graças a Deus, quem me dá todas as coisas é Deus. Eu acho fantástico Paulo, porque Paulo ele diz, olha, eu agradeço, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz, eu agradeço muito as ofertas que vocês me mandaram pelo meu irmão Epafrodito. Eu agradeço muito. Mas sabe de uma coisa? Eita, Jesus.
Não é isso que vai me trazer alegria, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sem passar por muito e pelo pouco. Ter em abundância. Por quê? Porque eu posso fazer as coisas naquele que me fortalece. Porque é Deus que me sustenta. Porque é Deus que me dá todas as coisas. E a gente vai chegar lá. Mas agora vamos para Romanos, 2 Coríntios 8. Aí você pode falar, não, mas ali, você pode insistir, dizer, ali está falando para quem contribui. Tá, tudo bem. Vamos ler outro texto? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. A gente não vai ler o início, eu quero ler isso depois. No versículo 7, Paulo fala algo interessante, eu quero que vocês observem isso. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto. E agora ele começa a falar sobre o que eles se destacaram. Olha, assim como vocês, versículo 7, 2 Coríntios 8, vocês se destacaram em tudo. No quê? Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Para por aí. Ele diz, destaque-se também no privilégio de quê? Contribuir. Espera aí. Eu vou parar um pouquinho nesse texto, porque eu quero que você observe uma coisa. Se você observar esse texto, Paulo está colocando numa tal importância o contribuir. Junto ao quê? A fé? Ao amor? Aleluia. Não, pastor, tá não. Ele diz, olha, vocês já se destacaram nisso. Mas vocês precisam também... Aleluia. Não sou eu que estou dizendo. Glórias a Deus que não é o pastor que está dizendo. Paulo, ele está escrevendo para uma igreja. E fala e começa a elogiar. Vocês se destacaram na fé. Vocês se destacaram na palavra. Vocês se destacaram no amor. Mas vocês também precisam crescer no contribuir. Preste atenção nisso. Primeiro, quero que vocês avaliem algumas coisas desse texto, para que isso fique muito firme nos nossos corações. Primeiro, Paulo, ele coloca que existem... Porque muitas vezes o que é que nós vemos? Nós vemos coisas mais importantes do que outras. E de fato são importantes. Mas a gente às vezes despreza algo porque a gente coloca em determinado lugar certo tipo de atitude. Mas sabe o que Paulo estava falando com isso? Porque muitas vezes, preste atenção, porque às vezes a gente vê de uma maneira separada todas as coisas. Mas quando Paulo coloca o contribuir junto à fé, junto à palavra e junto ao amor, sabe o que ele está falando? Ele está falando acerca de uma expressão. Se você for em Tiago, você vai ver que quando alguém deixa o irmão partir, sabendo que ele está em dificuldade, e não se envolve com ele, contribuindo com ele, essa pessoa tem fé? João ainda vai além. 1 João capítulo 3. Ele diz que quando você não se envolve com o irmão, que vê o irmão passando em necessidade e não coopera com ele, o amor de Deus não está manifesto em você. Preste atenção. Às vezes achamos que o reino de Deus são coisas dissociadas, separadas. O amor, eu preciso crescer no amor. Não. A fé está associada. O amor e também a contribuição. A generosidade. Uma coisa não está separada da outra. O que muitas vezes fazemos é não associarmos alguns. Por quê? Porque aprendemos de determinada forma ou porque queremos de determinada forma. Mas quando a Bíblia fala sobre liberalidade e generosidade, ela está falando sobre uma expressão do ser de Cristo. Lá em Efésios, você vai ver que Paulo ele fala que nós estamos chegando à maturidade, à perfeita imagem de Cristo, crescendo para a completa imagem de Cristo sendo forjada em nós. E essa completa imagem tem expressões.
expressões. Agora, quando eu sei a importância da generosidade, do contribuir, do dar, e como cristão, isso é parte de um caráter cristão. Não é algo que diz, não é um mandamento. Pastor, mas aqui tem uma ordem. Se você fizer isso, faça aquilo. Mas preste atenção. É um mandamento? Sim. Mas não é um mandamento segundo a lei, que era um mandamento que estava fora. Faça isso, não matarás. Não, não é que eu não faça isso ou faça aquilo porque simplesmente alguém mandou eu fazer, mas porque é o meu caráter. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura anda em amor. A nova criatura em Cristo Jesus, ela anda em fé. A nova criatura em Cristo Jesus, ela é generosa, ela é liberal. Então é uma expressão do ser de Cristo que flui, como Paulo disse, através de mim. Assim como com palavras, eu acho interessante porque lá em Efésios, vai em Efésios. Estamos falando um pouco sobre a importância da generosidade. Sobre como a palavra fala a respeito disso. Efésios, capítulo 3, na verdade capítulo 4. Paulo ele começa a trazer uma série de instruções. Preste atenção, no versículo 17 ele diz assim, ó, isso, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração. Eles perderam a sensibilidade de se entregar à depravação. Versículo 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então ele está falando sobre um comportamento que havia no mundo, sobre um comportamento por uma velha natureza, destituídos da vida de Deus, separados dela, alheios a tudo aquilo, ignorantes. Mas ele fala que não foi assim que aprendemos de Cristo. E quando você continua lendo, aí no versículo 22 ele diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, sendo renovados do modo de pensar e revestivos do novo homem, para ser semelhante a Deus em justiça, santidade proveniente, o que provém da verdade. Então ele está falando a respeito de uma nova vida, de uma nova conduta, de um novo comportamento. Você se despe do velho homem e se reveste do novo. Justiça e santidade que vem da verdade. Próprio Cristo, a expressão do Cristo. Aí no versículo 22. 22 não, 20. Todavia, eu me perdi. 25. Portanto, aí ele começa a falar, eu não vou ler o texto do versículo. Então ele diz, olha, se isso aqui é verdade em vocês, se esta é a realidade que nós estamos, nós devemos nos comportar dessa forma. Então ele começa mostrando o que aconteceu nas nossas vidas. E depois ele começa a dizer, olha, se isto aconteceu em nós, como é que nós devemos nos comportar? Em face a esta realidade, como é que devemos agir? Aí ele começa a dizer, aquele que mente, não minta mais. E ele começa a trazer, e num dos versos, no versículo 28, ele diz assim, e o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Presta atenção. Ele diz, olha, você que furtava, você que andava antigamente conforme o mundo, você que roubava de pessoas, e ele não está falando aqui apenas aquelas pessoas que roubavam descaradamente, bandidos, mas pessoas que usavam de sortilégios para que pudessem reter coisas dos outros que era ilícito. Que não era correto, juros acima, engano, engodo, mentiras, que pegava coisas dos outros para si. Muita gente faz isso e não é nem por isso um bandido que está preso, mas faz isso normalmente no mundo. Quando dá um troco errado, não devolve, sabendo, vendo. Quando tem oportunidade, ou tenta enganar a outra pessoa. E ele diz, olha, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Uma vez vieram me perguntar, pastor,
É pecado jogar na Mega? Jogar jogo de azar? Eu disse, olha, vou dizer uma coisa a você. A ordenança bíblica, o padrão bíblico para você adquirir riquezas é trabalho. A Bíblia não nos ensina, nos advoga ou nos leva para jogos de azar. Você pode estudar, ler a Bíblia toda. Mas a Bíblia nos ensina a trabalhar. Trabalhar com afinco, trabalhar com firmeza. E diz que pelo nosso trabalho, é interessante que Deus, desde o início, Deus estabeleceu que o trabalho, o plantar implica que você vai jogar, lançar uma semente, que você vai cultivar, que você vai... É desde Adão até hoje. E Paulo aqui ele diz, ó, trabalhe. E falar sobre liberalidade, peraí, eu vou abrir um parêntese agora. Quando falamos sobre liberalidade, você não é liberal, você não é generoso. Primeiro, com aquilo que você não tem. Quando eu ganhar esta bolada, eu vou ser generoso. Não. Você é generoso com aquilo que você tem hoje. Porque a Bíblia diz, olha, trabalhe. Porque muitas vezes a gente trabalha, a gente sabe o esforço que a gente faz para adquirir as coisas que temos. Cada um sabe aqui a hora que acorda, a hora que vai dormir, as dificuldades que enfrenta no trabalho. Mas eu acho fantástico que a palavra diz, trabalhe. Trabalhe, rapaz. Vocês, homens e mulheres também. Glórias a Deus pela vida de vocês. E preste atenção numa coisa, Deus estabeleceu que pelo trabalho nós enriquecêssemos. Bens se achegassem a nós. Então, se você sabe disso, a gente não vai ser preguiçoso. Preguiça está longe da vontade de Deus. Tanto que lá em Tessalonicenses, Paulo, ele exorta os irmãos a trabalharem. Olha, trabalhem. Aquele que é ocioso, quem não trabalha, não coma. Ele não está falando de pessoas que estão passando por uma dificuldade, entenda. Ele está falando de pessoas que podiam trabalhar e estavam ociosas. E Paulo diz, olha, eles precisam entender e aprender que é pelo trabalho das mãos deles que eles irão comer, que eles irão receber algo. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas diz que nós devemos trabalhar, que nós devemos buscar algo, devemos crescer, devemos estudar para que possamos ter um trabalho melhor. Então, é bíblico, a Bíblia diz trabalhe. Então, você, mocinho ou mocinha que está tentando entrar numa relação com alguém que é meio... Avalie bem. Porque lá na frente vocês vão ter contas a pagar. Então, isso vai cair sobre as suas costas. Mas se você tem alguém que está do seu lado, que trabalha, pode estar passando por uma situação difícil. Mas você sabe que ele está buscando algo. Porque assim, eu vou falar algo, eu não sou especialista em casamento. Graças a Deus nós temos pastores que são mais instruídos nisso. Mas eu conheci muita gente. Amigos meus de escola, de faculdade, que eu tinha contato, alguns eu não tenho mais hoje. Mas houve grande dano nos relacionamentos. Estou falando de casamento. Porque o cara ou a menina, eles eram meio descansados, como se diz. Muito descansado. Um saía para trabalhar, corria, chegava em casa, estava o outro deitado, do mesmo jeito, a casa estava do mesmo jeito. Nem saiu para trabalhar, nem saiu para procurar emprego. Gente, isso é sério. Isso causa dano em famílias. Por isso, se você é um pouco descansado, comece a mudar. Aleluia! Mude! Mas eu sou novo demais para trabalhar, mas comece a se organizar e crie momentos que você vai estudar. Você não está estudando? Então se dedique naquilo que você faz. Transforme esse seu tempo de estudo no tempo em que você vai crescer. Veja que é um investimento lá para frente. Graças a Deus, porque um belo dia eu acordei e disse, eu vou estudar. E eu não era bem assim sempre, não. Hoje em dia, misericórdia. Glórias a Deus. Gosto de ler, gosto de estudar. E eu não gostava. Qual o problema? Quando você era criança, talvez você não gostasse de banho. Mas hoje, tomar banho que é uma beleza. Aleluia. Então mesmo, viu?
Mas por quê? Não é pecado você não gostar de algo, mas você permitir que aquele gosto domine você. Talvez quando você era criança você não gostava de legume ou de verdura. Algumas você ainda não gosta, mas a grande maioria você, porque você entende que é necessário. Nem tudo que você gosta, você vai fazer. Você vai fazer muita coisa que você não gostaria de fazer. Por quê? Eu acho interessante, isso é bíblico, gente. Lá em Hebreus capítulo 12, a Bíblia fala que Jesus, em vista da alegria que estava proposta, suportou o sofrimento. O próprio Cristo, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele exerceu disciplina sobre si mesmo. Disciplina mais conhecida no meio gospel como domínio próprio. Aleluia. Domínio próprio. Então você pode se dominar. Então você precisa crescer. Então trabalhe. Trabalhe. Aproveite o tempo que você está estudando, sim. Mas se organize, porque você veja o que tem lá na frente. Entenda que esse tempo é investimento para o futuro. E Paulo, ele diz que você não vai ser generoso com as pessoas com a bolada que você vai ganhar em qualquer jogo de azar, na Mega Sena. Ele diz, olha, com o trabalho das suas mãos, com o trabalho que você exerceu, você vai ser generoso. Você vai repartir. Eita, Jesus. Eu acho interessante porque a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, que deve haver em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que sendo Deus, estando como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tornando servo meu e seu. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, ele diz que ele se fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Ele se fez, ele não era. Significa que ele se doou, ele se deu por algo. Gente, muitas vezes ser generoso, ser liberal vai envolver sacrifício. Você acha que você só vai ser generoso com o que sobra? Eu só vou ser generoso com o que sobra? Muitas vezes vai ser o dinheiro do meu lanche. Eita, aquela pizza abençoada depois do culto. Ou aquele sushi. Meu Deus. Quem gosta, é claro. Aquela carne, né? Não é possível que não tenha ninguém que gosta de carne de sushi. Então, assim, mas preste atenção numa coisa. A generosidade implica em sacrifício, muitas vezes. Nem sempre vai ser agradável, nem sempre vai ser do que sobra. Quando eu falo agradável, não é que não vai existir alegria dentro. Mas é que muitas vezes você vai se privar de algo que você gostaria muito para você abençoar pessoas. Para você assistir o reino de Deus. Para você repartir. E generosidade não fala de pouco. Não é aquelas moedinhas, as moedinhas da... Eu já ouvi tanto isso, gente. Não aqui, mas eu era de outra igreja. Aí todo mundo... Vê como é o povo, misericórdia. Quem já ouviu isso está rindo já. As moedinhas da viuvinha, a pessoa pegava as moedinhas. Eu não sou contra moedas, me entenda. Mas a pessoa usava o exemplo da viúva, que era algo totalmente diferente para ofertar. Não, aqui a pessoa cheia de dinheiro, depois ia sair, ia lanchar, ia pagar para todo mundo, ia ser aquela confusão. Mas na hora de ofertar para o reino, as moedinhas da viuvinha, pegava 5 centavos. Misericórdia. Isso é avareza. Lá em Mateus, capítulo 5, vamos lá. Mateus. Estamos no culto de ensino da palavra, amém? Eu vou continuar aquilo que eu estava falando sobre Efésios, vocês me lembram se eu esquecer. Mas eu quero ir para Mateus, Mateus 6. Eu acho que não é o 6 não, mas vai para o 6 que é perto. É vizinho. Mateus 6 mesmo, versículo 24. Isso é Jesus. Jesus está no meio do Sermão do Monte. Ele falando sobre oração, sobre jejum, sobre amor aos inimigos,
sobre adultério, sobre vingança, sobre homicídio, sobre as bem-aventuranças. E no meio de tudo que está acontecendo, de tudo que ele está ensinando, ele fala sobre dinheiro. É interessante que no 6, capítulo 1, a gente não vai ler ele, do 6, do 1 ao 4, ele fala sobre dar esmolas. E é interessante que ele não, como é que eu posso dizer? A preocupação dele com aquele povo não era se eles davam ou não davam, mas era a intenção que eles davam, porque eles já davam. Mas a atitude que eles tinham ao dar esmolas, preste atenção nisso, era uma atitude que eles expressavam não a justiça diante de Deus, mas diante de homens. Eles queriam ser vistos por homens. Então Jesus trabalhou com a intencionalidade deles, com a intenção daqueles homens. Por quê? Porque eles já davam. Talvez se eles não dessem, Jesus trabalhava com outra conversa. Mas Jesus viu que eles já davam esmolas, mas viu que a intenção do coração dele era ser visto por homens. Mas Jesus no versículo 24, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Algumas versões falam o dinheiro, a minha versão fala o dinheiro. Mas o dinheiro, presta atenção, a Bíblia fala muito sobre dinheiro, viu gente? Jesus estava falando, não sou eu que estou falando não, graças a Deus. Senão eu estaria colocando uma nova doutrina. Mas Jesus estava falando sobre dinheiro. E algumas pessoas vêm para a igreja, já vêm com preconceito, dizendo, ela vai falar de dinheiro. Mas dinheiro envolve toda a nossa vida. 8 horas do teu dia, pelo menos, de 6 a 8 horas, dependendo do que você trabalhe. Mas algumas pessoas até mais, têm 44 horas semanais, ou fazem extra, não sei, empresária que é correria. 8 horas do seu dia você está produzindo algo para ter riqueza, para ter dinheiro. Dinheiro não envolve simplesmente aquilo que você faz para recebê-lo. Não estou dizendo que você faz, porque aqui você precisa de dinheiro, nós precisamos de dinheiro. É ou não é? A gente trabalha porque a gente precisa nos sustentar, pagar as nossas contas, comer. E a Bíblia diz, trabalhe e receba o fruto do seu trabalho. É lícito isso. Dinheiro é uma bênção. Riqueza é uma bênção. Naquela época, quando Abraão prosperava, eram as ovelhinhas, Na nossa, é dinheiro. Você não traz uma oferta, um bode para a igreja, assim, dependendo do local, mas aqui não é comum. Aqui você oferta em dinheiro. O dinheiro move todas as suas contas. A sua casa é montada através de dinheiro. As suas finanças, suas contas. Tudo que você faz, quando você come, é por causa do dinheiro que você adquire trabalhando. Inclusive o reino de Deus também, porque tudo que fazemos no reino de Deus, quando vamos fazer uma cruzada, evangelizar, aquele papelzinho que a gente dá no meio da rua, aquele é dinheiro. Esse ambiente, esse ar-condicionado ligado, graças a Deus compramos um ar-condicionado novo, essas luzes ligadas, esse ambiente maravilhoso onde recebemos a palavra, é tudo dinheiro. E dinheiro que vem de onde? Da gente. Quer seja para a nossa casa, quer seja para o reino de Deus. Nós somos os investidores. Mas, eu guardo essa palavra, investidor, diga investidor. Guarda essa palavra. Mas antes de falar sobre o investidor, eu quero falar sobre o não investidor, sobre o contrário. Mas, muitas vezes, estamos amando o dinheiro. Aí você pode olhar para a minha cara e dizer, eu amar o dinheiro, pastor? Nunca, eu amo ao Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Eu não estou dizendo que é mentira ou verdade, eu quero que você avalie. Muitas vezes, dizemos que o dinheiro não é nosso Senhor. Como dizemos que muitas coisas não têm senhorio sobre as nossas vidas. Mas devemos avaliar uma coisa muito importante. Qual a influência que isso exerce nas nossas vidas? Não é o fato de eu negar que algo se assenhoriou de mim, ou algo exerce uma autoridade sobre mim, que aquilo vai ter autoridade ou não. Mas a minha atitude em face àquilo. Por exemplo, muitas vezes pessoas dizem, não, que quem domina a minha vida é Deus. Aleluia. Aí alguém pisa no calo dela, ou alguém fala alguma coisa mal dela, meu Deus, a pessoa fica consternada, fica louca. Começa a falar, peraí. Não era Jesus agorinha? Mas talvez as emoções se assenhoraram dela. O seu ego foi ferido.
Então devemos avaliar se realmente se o dinheiro é um senhor ou não. Porque lá em Mateus capítulo 5, 6, Jesus não está falando de dinheiro em si. Por isso que algumas versões mais antigas falam de Mamon. Mamon é um deus. No aramaico a palavra significava dinheiro. Mas é quando o dinheiro se torna o seu Deus. Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o que é o amor ao dinheiro? O que é amor à riqueza? Muitas vezes queremos enriquecer. E Paulo ele fala lá em Timóteo capítulo 6 que quando desejamos enriquecer, atraímos tentações para as nossas vidas. Mas pastor, enriquecer é pecado? Não. Não, de forma alguma. Mas talvez, eu não estou fazendo uma apologia à pobreza, à miséria, não estou falando isso. Eu só estou dizendo que você precisa tomar cuidado, eu preciso tomar cuidado quando grandes quantias chegarem na nossa mão. Paulo ele diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver com muito, mas também com pouco. Primeiro, o dinheiro não se assenhorava dele. O dinheiro não determinava a estima dele ou como ele iria lidar com qualquer coisa. O dinheiro não determinava a vida dele nem para onde ele ia. Mas muitas vezes, quando o irmãozinho está ganhando um pouquinho mais, eita, hoje é domingo pela manhã, né? Eu tenho aquela casa na praia. Então você começa a ser atraído. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho aquela... Eu vou fazer aquela viagem. Não estou dizendo que viajar é pecado, gente. Mas devemos observar se toda a nossa vida se resume a isso. Será o quanto nós temos nos envolvido com o Senhor e o quanto nós temos nos envolvido com aquilo que está nesse mundo? Que são coisas lícitas. Pastor, é pecado eu ir para a praia? Não. Não estou dizendo isso. Mas imagina, todo domingo pela manhã. Todo domingo, não, vou para a praia. Peraí. Tem dinheiro? Vou viajar para todo final de semana viaja. E Deus? As contas, o dinheiro aumentando. Gente, preste atenção numa coisa. As riquezas, elas não podem se assenhorar de nós. Nós temos um Deus. E muitas vezes as riquezas se assenhoreiam de nós de outra forma, pela avareza. Muitas vezes é pelas paixões e muitas vezes é pela avareza, ou seja, começamos a reter. E Jesus fala algo interessante. No mesmo livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 19, ele diz, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Você entendeu o que esse texto quis dizer? Ele está dizendo que onde você acumula riqueza, é onde está o teu coração. Não é onde você ou eu possamos dizer que está no meu... Não é onde a gente diz. Mas onde está o nosso tesouro? Eu falei sobre trabalho, eu mandei você trabalhar. Mandei assim, né? Ensinei que a Bíblia nos ordena a trabalharmos. Para adquirir riquezas mesmo, para abençoarmos pessoas. Lá em Efésios nos diz, para que vocês tenham com quem partilhar. Mas aqui mostra que quando você acumula para você mesmo, o dinheiro se assenhorou de você, de mim, das nossas vidas. Aleluia. O dinheiro pode ser senhorado de mim através dos prazeres, onde eu estou com aquele dinheiro gasto. E o dinheiro foi feito para gastar mesmo. Com sabedoria, amém? Mas para o seu prazer, para o seu aprazimento. Para que você possa ter coisas. Mas também para que você tenha com o que repartir. Para você abençoar pessoas. E muitas vezes, e é algo muito sutil, porque muitas vezes nas nossas vidas, o diabo ele tenta nos enganar. É interessante que lá em Lucas capítulo 12, se eu não me engano, a partir do versículo, na parte não, mas dentre eles está o versículo 20, um homem chega para Jesus e pede para Jesus partir
que disse que o irmão dele não estava partindo os bens dele. Ah, meu irmão não quer partilhar os bens do meu pai comigo. E Jesus, quem me fez Senhor para repartir os bens de vocês? Quem sou eu? Sou algum juiz? Aí Jesus chega e diz, olha, a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. A vida do homem não consiste nos bens que ele adquiriu. A sua vida, gente, é muito mais preciosa. Se você veio para a igreja, vou fechar até o olho, para ninguém dizer que eu estou olhando para ele. Se você veio para a igreja para ajustar sua vida financeira, desculpe, você está no lugar errado. Estou sendo muito sincero com você. Dando uma oportunidade para que você ajuste seu coração. Esse não é um lugar para você ajustar suas contas. Esse não é um lugar para sua vida financeira decolar. Não, o evangelho não diz respeito a isso. Mas transformação. Agora, de fato, essa transformação vai afetar todas as áreas da tua vida. Mas o evangelho não consiste em riqueza material. Não, nós não estamos aqui para ficar ricos, porque nós já somos. Não importa o soldo do soldado ou o salário que nós temos no nosso contra-cheque. Nós já somos ricos. E a nossa graça é muito maior. E eu acho interessante quando ele fala aqui, olha, não ajunteis tesouros na terra. E Jesus chega para aquele jovem e diz, olha, aí Jesus conta uma parábola. E fala de um homem. Que o homem juntou para si celeiros, construiu coisas muito grandes. Juntou, armazenou, guardou. E disse, agora o que é que eu farei? Vou destruir celeiros pequenos, vou construir maiores. E agora dizer, ó, a partir de agora, é só curtição. É só curtir a vida. Bebe, forra, descansa. É interessante quando avaliamos isso e naquela mesma noite a Bíblia diz que um homem que chegou para aquele homem uma voz e disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma e tudo que tu tem guardado vai ficar para quem? Louco, insensato. Então a nossa vida não se reduz, ou não se restringe aos bens que possuímos. Nós temos em vista algo que é muito maior, o reino de Deus, algo que é muito superior. Nós vivemos para Ele, nós nos movemos por Ele. A nossa vida é dele. Não vamos deixar de trabalhar, vamos ter bens, vamos ser abençoados, vamos. Mas para quê? Qual o objetivo de toda a riqueza que nós possuímos? Segundo a palavra. Quando ele fala juntar tesouros no céu, ele está falando a respeito de uma conduta, a respeito de algo que se contrapõe a juntar tesouros na terra. Vai para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Que palavra eu pedi para vocês guardarem? Alguém lembra? Investidor, não foi? Algumas pessoas esqueceram, mas tudo bem. Investidor. Jesus falou sobre juntar tesouros nos céus. Isso, juntar tesouros fala de investimento, fala de algo que está sendo guardado, fala de alguém que está investindo em algo. Investidor. Investidor. E Jesus disse, olha, não invistam na terra, invistam nos céus. Ele não está falando, preste atenção, eu quero que você fique comigo. Ele não está falando simplesmente trazer oferta para a igreja. Não apenas. Ele está falando sobre ser generoso com os irmãos, sobre repartir. Versículo 17, de 2 Timóteo capítulo 6. Ordene aos que são ricos. É uma ordem ou um pedido? É uma opção? Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em quem? Em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa
satisfação ou aprazimento em algumas versões. Ordene-lhe que pratiquem o bem, sejam ricos em quê? Boas obras, generosos e prontos a repartir. Preste atenção. Paulo, ele dá uma instrução àqueles que têm bens. A ideia de rico de hoje é bem diferente de antigamente. Talvez muitos de nós vivamos muito melhor do que um aristocrata no século XIX. Provavelmente. Mas aqui Paulo ele fala sobre as pessoas que têm bens. E ele fala que aqueles que são ricos, aqueles que têm bens, eles devem, primeiro, não serem arrogantes. Talvez você seja um empresário, se torne um, ou tenha um bom salário, seja um ótimo empregado, uma grande empresa. E ganhe bem. E a Bíblia te instrui a não ser arrogante. Não achar que você ou eu somos melhor do que ninguém, porque talvez tenhamos um carro ou um apartamento muito bonito. Porque talvez possamos comprar aquilo que a gente quer, tenhamos um telefone de última geração. Porque talvez os nossos negócios estão dando certo e nós, graças a Deus e a graça dele, nós estamos prosperando. Mas ele diz, não sejam arrogantes. Não achem que por causa disso vocês são melhores do que ninguém. Não achem que por causa disso vocês são superiores a alguém. Talvez vocês administrem muito bem algo. E isso possa ter até um toque de genialidade. Mas não sejam arrogantes. Não sejam presunçosos. Não se inchem. E ele diz mais, não confiem na instabilidade das riquezas. A riqueza ela é instável. Quantos homens, é interessante, não sei você, mas às vezes eu gosto de economia, eu acho legal. E quando você acompanha os índices, né? Tal empresa, uma alta. Daqui a pouco tem uma baixa que a galera entra em desespero. Quantas empresas fecham todos os dias? Muitas. Quantas grandes empresas estão sendo empurradas aí à luz de endividamento, estão devendo muito? Muitas empresas. Quantas mudanças ocorreram? Por exemplo, a gente tem um grande exemplo aqui. Aqui em Candeias, toda nessa região, as coisas estavam bombando até um tempo atrás. Por causa do Porto de Suape. Quando teve toda a crise, ninguém imaginava que aquela crise haveria e que teríamos os resultados que tivemos. E a economia aqui teve uma grande baixa. Muitas pessoas não esperavam e perderam muito dinheiro por causa disso. Por isso que as riquezas elas são instáveis. Instáveis. E ele diz, olha, não coloque a esperança de vocês na instabilidade das riquezas. É interessante que eu via muitas pessoas dizem, não, é fazer concurso público. Não, você precisa fazer um concurso público. Eu trabalho numa empresa que presta serviço para uma estatal. E as pessoas não sabem como vai ser o dia de amanhã nessa estatal. Porque estão vendendo para iniciativa privada. E aí? Existem postos congelados. Gente, eu não estou querendo causar medo. Mas eu estou dizendo, é instável por si mesma. O mundo estava enriquecendo, 1930, bum, creche no mundo inteiro. Quem era rico ficou mais pobre do que tudo, perdeu tudo. Não confie na instabilidade das riquezas. Mas em quem? Em Deus. Porque Deus não é instável. Deus não oscila segundo a bolsa de valores. Deus não está segundo a economia. Confie em Deus, que tudo nos dá. Tudo é Ele que nos dá. Não pense que você recebeu algo de você mesmo. Não pense que é na força do seu braço ou do meu braço que eu posso... Ah, não, é minha inteligência. Arrogante. Você está sendo arrogante. Eu estou sendo arrogante. Ah, é porque eu estudei muito. X anos. Não, eu não estou dizendo que não existe um esforço da sua parte. Mas se lembre, quem te dá força para adquirir riquezas e sabedoria para lidar com o conhecimento que você usa no seu trabalho é Deus. Então é Deus que tudo nos dá. Então confie em Deus. Mas Ele não para por aí. Pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos
e prontos a repartir. Generosos. Generosos. Liberais. Liberais com quem? Com teu irmão. Generoso com teu irmão que está passando por uma situação difícil. Generoso com o reino de Deus, que está crescendo e você é um investidor. Você não está juntando tesouros na terra, mas no céu. O próprio Jesus fala lá em Mateus capítulo 25, me perdoe os exegetas escatológicos, eles sabem que eu estou falando deles. Os sábios escatológicos que acreditam que alguns textos falam apenas da vinda de Cristo. Mas quando você vai para Lucas capítulo 10, eu quero que você fique muito atento a isso. Lucas capítulo 10, quando fala a respeito do bom samaritano, algumas pessoas dizem que aquilo é uma tradução escatológica, mas Jesus não estava explicando acerca da vinda dele. Alguém chegou para Jesus e disse, quem é meu próximo? O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus explicou, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele, quem é meu próximo? Ele, boa pergunta. Um samaritano estava descendo, para o judeu, falar de um samaritano. Samaritanos e judeus dava curto-circuito quando encontrava com o outro. Não passava nem perto, nem a sombra podia tocar, porque nas orações, obrigado porque eu não nasci samaritano. E Jesus disse, um samaritano ia descendo pelo caminho, passando por Jericó, ali tinham salteadores, eram um covil de ladrões, e vem ladrões, batem nele, deixam ele sem nada, sem roupa, e ele fica largado. E passa um sacerdote, de longe. Quer dizer, um homem, um judeu ia descendo, não foi o samaritano não, calma, eu troquei. Um homem, rebobina a fita aí, um homem ia descendo para Jerusalém, passando por Samaria, e o que acontece? Ele é pego por salteadores e largado lá. Passa um sacerdote. Sabe qual era a função do sacerdote? Apresentar sacrifícios? Também. Uma das funções do sacerdote era assistir os mais necessitados. Não sei se você sabe disso. Mas os sacerdotes, eles tinham essa responsabilidade de assistir órfãos, viúvas e os estrangeiros. E as pessoas que estavam passando por dificuldade. Aquelas pessoas que pediam esmola. Agora preste atenção numa coisa. Aquele homem passou de largo. Depois veio um levita, que também era uma autoridade do povo. E que, como sacerdote, ele partilhava também da graça de assistir as pessoas. Passou de largo. Eram religiosos. Tinham uma responsabilidade para com Deus de assistir pessoas, mas passaram distantes. Mas descendo um samaritano, olhou para aquele homem e se compadeceu. Sabe qual é o que vai nos mover para ajudar as pessoas, para ser generosos com elas, para sermos liberais? É o amor, gente. O amor é o combustível da generosidade. É o combustível da liberalidade. Quer um exemplo? Quando Maria lança aos pés de Jesus aquele perfume. E Jesus diz uma coisa, olha, eu entrei na tua casa, na verdade ela derramou na cabeça, né? Mas enxugava os pés dele com o seu cabelo. Jesus chega para aquele homem e diz, olha, eu entrei na tua casa, você não me deu ninguém para lavar os meus pés. Ela não para de chorar nos meus pés e enxugar com os seus cabelos. Você não me deu o ósculo santo e ela beija os meus pés. Você não fez nada por mim. Como honra. Eu estou na sua casa, fui recebido por você, mas você não me recebeu com honrarias de autoridade. Mas essa mulher derramou um perfume sobre mim, caríssimo. Aí Jesus diz uma coisa. A quem muito é perdoado, muito se ama. Jesus entendeu que a generosidade daquela mulher é porque ela amava. E porque ela entendia que ela tinha sido perdoada. Quando eu amo o meu próximo, meu irmão, ou qualquer pessoa que esteja passando por dificuldade, preste atenção nisso. Eu estou amando ele porque eu fui amado primeiro. Porque primeiro eu amo o Senhor, mas também eu amo aquela pessoa. Mas eu nem conheço. O samaritano também não conhecia aquele homem. E Jesus estava falando, respondendo, quem é o meu próximo?
Ama o teu próximo. Quem é o meu próximo? Um cara que ele nem conhecia. Mas ele se moveu de compaixão. É interessante que ele foi generoso com aquele homem. Ele não apenas chamou o SAMU. Ele cuidou daquele homem, colocou no seu animal, levou até uma estribaria, cuidou dos ferimentos dele e disse ao responsável, olha, fica aqui, cuida dele, eu vou deixar essas 2 moedas, quando eu voltar eu pago o resto. Eu pago a conta. Paulo ele fala em Gálatas que ele tinha recebido uma instrução de cuidar, de se lembrar dos pobres. Se você observar em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, Paulo está falando de uma assistência que ele iria dar aos irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque houve fome em Jerusalém que tinha sido profetizado por Ágabo. E Paulo e os judeus já tinham sido expulsos de Roma, das suas casas. Então havia grande fome no povo cristão. E muitos cristãos estavam passando por dificuldade. O que foi que Paulo fez? Reuniu com as igrejas. Paulo nem era de lá. Paulo nem era membro da igreja de Jerusalém. Mas Paulo se moveu e envolveu as igrejas. E naquele momento, em Romanos capítulo 8, ele estava conversando com a igreja de Corinto a respeito de algo que a Macedônia tinha feito. E se você ler o texto de 2 Coríntios capítulo 8, você vai ver que a Macedônia, em face à pobreza, em face à dificuldade e perseguição, eles tinham um poder, uma alegria dentro deles que redundou em generosidade. A Bíblia diz que eles com muitos rogos, sabe o que é muitos rogos? Eu fico pensando, rogos já é algo muito forte. Rogar. Rogar não é você pedir, por favor. Rogar é um desejo intenso em que você pede algo, você rogou. Rogou ao Pai dizendo, muitas vezes vemos em orações Jesus rogando ao Pai dizendo. E eles rogavam com muitos rogos. Existia um desejo intenso dentro deles de serem participantes disso. E eu acho interessante que no capítulo 1 de 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo diz assim, olha, vocês viram a graça que Deus concedeu aos irmãos da Macedônia? A graça. Uma graça para partilhar. Uma graça que fazia com que eles fossem generosos. E é interessante que Jesus, quando falar isso, alguém pode dizer, mas era uma graça para Macedônia, pastor. Eu não sou de Macedônia, eu sou de Candeias, sou de Prazeres, eu sou de Piedade. Aleluia. Sempre tem um irmãozinho assim às vezes. Aqui não tem, né? Mas se você se deparar com algum aí fora, eu já vou dar a dica a você. Mais para frente, no versículo 8, se eu não me engano, Paulo ele diz assim, olha, eu não estou dando isso como ordenança. Mas lembrem-se de quê? De Jesus. Da graça de Jesus. Que sendo rico, se fez pobre para que pela pobreza dele vocês enriquecessem. Preste atenção. Existem vários princípios nesse texto. Mas quando Paulo está dando o exemplo de Jesus, ele não está enaltecendo. Ele está dizendo que fomos feitos ricos? Sim. Mas nesse momento, ele está trazendo o exemplo não da riqueza dos coríntios, mas da atitude de Cristo Jesus. Porque ele está falando da mesma graça que foi concedida à Macedônia. Então ele está dizendo, olha, a graça que foi concedida à Macedônia de liberalidade, de serem generosos, de darem primeiramente de si mesmos. Eles deram de onde eles não tinham. Ao Senhor, primeiramente. E Paulo entendia que era algo ligado a Deus. Por ser uma graça, não era dada por homens. Era uma expressão do novo ser, da nova criatura. Graça. E ele diz, olha, eles deram primeiramente de si mesmos ao Senhor. E também a nós. Ou seja, eles se envolveram com aquilo. Eles deram de coração. Eles deram de onde eles não tinham.
E Paulo chama isso de uma graça. E diz, olha, vocês se lembram de Jesus Cristo, da graça que havia em Cristo Jesus? Que sendo rico, se fez pobre, ou seja, sacrifício. É a mesma graça que havia na Macedônia, eles se sacrificaram por algo. E, gente, isso não pode ser natural. Porque é uma graça. O mundo, eles são generosos. Muitas pessoas são generosas. Mas existe um nível de sacrifício que o mundo para. Talvez façam isso por um irmão, por algum familiar, por alguém que eles gostem. Mas Paulo estava levantando a igreja para fazer isso com pessoas que eles nunca conheceram. Presta atenção. A Macedônia, eles não fizeram isso simplesmente para receber algo em troca. O texto não fala sobre receber algo. Não fala numa troca, eu vou dar isso para receber aquilo. Eu vou semear para colher. Não. Mas fala de uma graça concedida para que eles dessem. Se teu irmão tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá ele de beber. A Bíblia fala em Mateus, versículo 25, que naquele grande dia iremos comparecer diante dele. E para muitos ele vai chegar, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Alguém pode dizer, mas não é pela graça que somos salvos? É. Com certeza, você não é salvo por obras. Mas as obras, elas testemunham acerca daquilo que aconteceu realmente dentro de você. A Bíblia fala que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? Mas eu já fui salvo pela graça. E a santificação? A santificação é um processo que está ocorrendo hoje nas nossas vidas. Estamos crescendo. Primeiramente, uma obra de Cristo em nós. E segundo, um esforço que nós fazemos para crescer nele. Então, quando ele diz, tive fome, não me deste de comer, está falando que as expressões do Evangelho, as expressões do novo ser, não estavam presentes naquelas pessoas. Muitos dirão naquele dia, em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. Eu não conheço vocês que praticam iniquidade. Muitas pessoas, eles começaram até bem. Mas, gente, nós somos chamados como igreja. Primeiro, para desfrutarmos de uma graça nas nossas vidas. Que graça é essa? Generosidade. Diga, eu sou generoso. Ou generosa. Você é uma pessoa generosa. Por quê? Não porque você está fazendo algo, mas porque existe o caráter da generosidade, o amor dentro dos nossos corações. Eu acho interessante, nas obras da carne, fala lá, quero chamar o grupo de louvor, já estou encerrando. Nas obras da carne, fala sobre a avareza. Mas no fruto do Espírito, eu acho interessante isso. Nas obras da carne existe avareza. No fruto do Espírito existe bondade. Bondade fala de benevolência, de ser generoso com as pessoas. Às vezes, olhamos tanto para o amor e temos muito amor no falar com as pessoas. Não, você ora por ela, mas a bondade, ela se envolve. Não que o amor não se envolva, porque o amor é bondoso. Mas eu quero restringir a bondade agora. A bondade dá ao outro muito mais do que ele merece. Mas a benignidade dá ao outro aquilo que ele não merece. Porque benignidade fala de perdão. Ser generoso é ser generoso em boas obras. E Paulo, ele fala a Timóteo, diz aos ricos do presente século. E é interessante porque nos versículos anteriores, Paulo diz, quem tiver o que comer e o que vestir, já se dê por satisfeito. Provavelmente quem tiver um pouquinho mais do que isso é rico. Eu acho que nós temos muito mais do que isso. Temos muito mais do que comer e do que vestir. Então nós somos convidados, e entendemos que somos ricos, a sermos generosos com as pessoas. Sermos generosos com os nossos irmãos. Aqui na igreja. Sermos generosos com as pessoas de fora também. A Bíblia diz que pessoas darão glórias a Deus por uma atitude generosa que nós tivermos. Eles tributarão graças a Deus pelo amor e pela bondade que está sendo manifesta através de mim e de você.
Não é a mim e a você que é tributado às graças, mas ao reino de Deus. Somos generosos quando nos tornamos investidores no reino de Deus. Investidores. Você sabe o que é investidor? O investidor vê lá na frente. O investidor vê o retorno futuro. Nós vemos o retorno eterno. Não é porque eu sou pastor, é porque um dia eu entendi que eu sou investidor no reino de Deus. O mundo, ele investe naquilo que ele acredita. Então, o mundo, ele patrocina Carnaval, São João, Réveillon, nas festas que eu não estou falando da passagem de ano, mas eu estou falando de grandes festas. O mundo, ele financia, por quê? Porque aquilo tem um valor para ele. Shows de Rock in Rio, não sei. E eu e você também somos investidores. O mundo, ele investe muito dinheiro naquilo que ele acredita. Nós devemos investir muito dinheiro no reino de Deus e já está com força mesmo. Sabe por quê? Porque quanto vale uma vida? Meu Deus do céu. E muitas vezes um folheto. Muitas vezes um som onde alcança pessoas. Muitas vezes nós estamos investindo para quê? Para que pessoas cheguem aqui nesse templo e eles recebam a palavra. Para que eles sejam impactados não apenas com a excelência das nossas vidas, mas também de um ambiente que possa receber eles e acolhê-los. Eu e você devemos ser generosos para com as pessoas. Se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. A Bíblia fala que a expressão do amor é eu me importar com meu irmão. Eu investir na vida dele. Talvez você saiba de alguém aqui na igreja que está passando por uma dificuldade. Ou você conhece alguém no seu trabalho, não sei. Como você pode se envolver com aquela pessoa e ser generoso com ela? Entendemos pela palavra que deve haver equilíbrio. Eu não vou ser, se eu sei que a pessoa está tentando me enganar, eu não vou gastar meu dinheiro com alguém que está tentando me enganar. Isso é óbvio. Mas eu devo buscar trazer aquela pessoa. Então eu devo ser generoso com os meus irmãos. Ser generosos com as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu estou tendo uma oportunidade, primeiro, de ser um testemunho, de dar a ele um testemunho do próprio Cristo. Porque o mundo, ele pensa em si. Eu me lembro quando eu cheguei na empresa, era uma guerra. Guerra com besteira, lanche. Aí eu trazia o lanche, trazia mesmo, colocava lá em cima da mesa para todo mundo. As pessoas ficavam incomodadas. Como assim tu faz um negócio desse? Porque tal pessoa traz o lanche e diz, não importa, tá aqui, é para todo mundo. E sabe que isso serviu de testemunho para eles? Muitos deles mudaram. Eu mudei um ambiente de trabalho que era um pouco hostil com relação à comida. Gente, o pessoal lá já brigou em rodízio. Disse, como é que tu briga no rodízio por comida? Para você ver o nível. Porque um tava pegando o outro. Gente, é rodízio. É só pegar mais. Não tem limite. Mas preste atenção. Porque o coração das pessoas estava em si. E Jesus diz, e Paulo fala lá em Efésios, olha, não pensa propriamente no que é teu, mas no que é do outro. Não pensa somente em você mesmo, mas ama o teu irmão e o teu próximo. Porque você vai colocar brasas vivas. É interessante esse final desse texto, de 2 Timóteo, que ele continua. Dessa forma, sendo generosos, ricos em boas obras, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Presta atenção, ele não está falando de bens, mas ele diz, olha, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Presta atenção. Quando Jesus fala sobre juntar tesouros nos céus, ele está falando sobre sermos generosos. Generosos com o seu reino. Quando existe algo, eu acho interessante que em Atos, a Bíblia dizia, entre eles não havia necessitado. Você já parou para ver isso aí? Não era a igreja. Não, eles se uniam. Eles se envolviam para ajudar uns aos outros. Eles se reuniam. Por quê? Porque quando alguém tinha alguma necessidade, eles repartiam o que eles tinham. Isso fala de necessidades dentro da igreja, pessoas, mas também fala de necessidades para todos.
é esse serviço que nós estamos incumbidos. De assistirmos os nossos irmãos, de assistirmos o reino de Deus com generosidade. Isso fala de amor. O combustível da generosidade é o amor. Porque quando nós amamos ao Senhor, nós somos generosos demais com o seu reino. Quando nós entendemos de onde nós somos tirados e o que Ele transformou, e no que Ele nos transformou, meu Deus, não tem como não sermos generosos com o seu reino. E também com os nossos irmãos, por quê? Porque nós queremos que eles desfrutem dessa mesma vida que nós temos. Então, liberalidade é algo muito importante para o Senhor, na sua palavra, para que nós possamos desfrutar e manifestar o caráter dele. E ele diz nas nossas vidas, ele diz para as nossas vidas, sejam generosos. Generosos, generosos. Onde quer que você vá, talvez você não esteja aqui nessa igreja, mas para frente. Deus te leve para outro lugar, não sei. Ou por questão de trabalho, por algum motivo. Onde quer que você esteja, seja generoso. Generosidade fala de dar com alegria. Jesus, ele não apenas se doou, mas ele se doou porque ele tinha em vista algo maior. E como o texto fala aqui em Timóteo, uma riqueza na era que há de vir. Esse é o meu alvo. Algo muito maior. Quando eu invisto no reino, eu digo, Pai, eu estou colocando no lugar certo. Primeiro porque eu te amo. Primeiramente porque eu te amo. E não porque eu vou receber algo nesta vida, mas porque você já tem reservado para mim nos céus coisas grandiosas. E não tem como não ser generoso com esse Deus. E Paulo fala sobre isso. Então eu e você precisamos ser generosos. Na verdade, nós já somos. Existe em nós esta graça. Agora precisamos colocá-la em prática. Eu não estou aqui pedindo o seu dinheiro, nem estou aqui dizendo como você deve usá-lo, mas saiba de uma coisa. Primeiro, ele não é seu senhor, você é senhor dele. Então é você quem manda, não seu bolso que manda em você. E segundo, você foi criado em Cristo para boas obras. Está lá em Efésios, criados em Cristo Jesus para boas obras. Para boas obras, não pelas boas obras, mas para. Em tudo que nós fazemos. Então esse é o reino de Deus. Esse é o reino pelo qual nós somos chamados para viver. Pratiquem o bem. Sejam generosos. Amem as pessoas, se importem com elas. Não devemos andar tão envolvidos com a nossa própria vida. Mas olhar para a vida do nosso irmão. Deus vai nos dar muitas oportunidades, pessoas vão se chegar a nós. E nós vamos perceber que podemos ajudá-las. E você é uma expressão de Cristo aqui na terra. Pessoas vão conhecer Cristo e a generosidade de Cristo através de mim e de você. No reino dele. Porque nós somos a igreja. E isso vai transparecer em toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Aleluia. 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 Diga investidor. Diga eu sou um investidor no reino de Deus. Eu sou generoso. Porque eu amo primeiramente Deus, mas também meu irmão. Devemos crescer nisso. Como Paulo fala, olha, vocês cresceram na fé, vocês cresceram no amor, vocês cresceram na palavra. Cresçam também na generosidade. E é o voto que eu faço para mim e para vocês. Cresçam. Cresçam em generosidade. Então isso fala que não é algo do dia para a noite, mas é algo que eu vou aumentando, 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 e eu vou sendo generoso. Eu não estou pedindo dinheiro para mim não, gente. Mas existe uma ordenança na Bíblia para você ser generoso em tudo que você faz. No seu trabalho, na sua casa, com o seu cônjuge. Eita, Jesus. Muitas vezes somos muito generosos com os de fora. Precisamos ser generosos com os de dentro também. Generosos com os nosso irmão na igreja, mas também generosos com as pessoas do mundo. Generosidade é parte do teu caráter. Aprende isso. Você não é só generoso no reino, mas em tudo que você faz.
Por quê? Porque Deus te deu com generosidade. O próprio Deus, ele expressa a vida dele através de nós com generosidade. A Bíblia diz que ele não nos deu uma medida de amor. Ele derramou o seu amor nos nossos corações, uma boa medida. Aleluia. 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 Somos generosos. Fomos chamados para a generosidade. A nossa prosperidade, antes de tudo, ela é generosa. Somos prósperos em sermos generosos. Aleluia. Sabe de uma coisa? Eu observo a igreja de Macedônia e eu imagino, Paulo ele fala que eles deram com alegria. Meu Deus do céu. Em face à extrema pobreza. Minha versão diz extrema pobreza. Pobreza já é algo complicado, imagina extrema. Eles deram com alegria. Meu Deus. Pai, ajuda-nos a crescermos nisso. Devemos orar para que possamos crescer. Agora, também nos posicionar. Não é pedir que Deus faça. Porque o amor já foi derramado. E ele é o combustível da generosidade. Aleluia. Aleluia. Vire para o seu irmão e diga, meu irmão, o amor de Deus que foi derramado no seu coração, que não foi pouco, foi bastante, é o combustível da generosidade. Aleluia. Aleluia.